Vamos agora dar uma olhada na parte de cima da tabela, que também tem uma rodada importante do ponto de vista desse bloco aí da competição, porque foi uma rodada de pontuação muito alta, né? Das equipes lá de cima, que deixa o Fortaleza numa situação de ter que ter uma performance melhor até do que poderia prever numa visão mais otimista, né? Assim, tá muito alta a pontuação. Eu destaquei aqui, acho que na semana passada também, que aí quem tá do Atlético Mineiro para cima, né? Fluminense e Palmeiras. São as duas únicas equipes, juntamente com Fortaleza, que está dividindo a atenção com outra competição. Os demais, todos estão focados na Série A. Quando o Grêmio, que é o próximo adversário do Fortaleza, vier para cá no próximo sábado, vai vir com força máxima. O que geralmente Renato Gaúcho fazia, né? Quando tem jogos no Nordeste, que não, manda aí o que tiver, se possível, eu nem vou viajar. Esse jogo para o Grêmio, ele é fundamental vencer. E aí tem um outro fator. Eu vi até torcedores do Fortaleza mencionar. Acho que até tudo bem. Talvez fosse melhor para o Fortaleza o Flamengo ser campeão. A sensação que eu tenho é que se o Flamengo fosse campeão ontem da Copa do Brasil, o Flamengo largaria o Campeonato Brasileiro. Assim, não teria o menor interesse. O ambiente do Flamengo agora, ele volta a ter um foco de novo nessa Série A para garantir no mínimo a Libertadores do próximo ano. Porque é a única chance que o Flamengo ainda tem. E é nesse momento, nessa disputa da Série A, que a gente já falava também aqui nos outros programas, pode ser apenas um G6, né? Pode acontecer do campeão ser o Internacional, o campeão ser o Boca Juniors, né, da Libertadores. Pode ser que não dê o Fortaleza na Sul-Americana, né, que é a melhor chance dele, a chance mais curta para ele garantir a vaga na Libertadores. E tem, né, o outro fato também dessas equipes. O Atlético Mineiro estava muito mal, já começa a se recuperar no campeonato. O Atlético Paranaense é uma equipe que a gente conhece muito bem, sempre está disputando na parte de cima. O Fluminense, né, que é uma equipe também que está disputando a Libertadores, sempre consegue um resultado e conseguiu um resultado diante do Cruzeiro na última rodada. Então, essa rodada para o Fortaleza, olhando para a Série A, esquecendo um pouco a Sul-Americana, é uma rodada onde, nesse momento, e aí dá para ver pela tabela do Pedro, a pontuação ela está sendo a maior registrada na história para o nono colocado. Nunca tivemos o nono colocado com 37 pontos, com 24 rodadas disputadas, e a maior que se iguala ali com 2019 e 2020, de um oitavo colocado. Lembrando, 2019, o sexto colocado fez pontuação de quarto, que foi 63 pontos em 2019, que é uma pontuação muito elevada. Quem quiser ganhar uma vaga aí de Libertadores direta, ou seja, para a fase de grupos, vai precisar fazer na casa dos 63, 64 pontos, possivelmente. Agora, quem quiser vaga de Libertadores ali como Fortaleza conseguiu, por exemplo, quarto lugar em 2021, que foi 58 pontos, essa é a menor pontuação da história de um quarto colocado. Então, esse momento para o Fortaleza, sabendo que ele está dividindo essa atenção com o Sul-Americana, ele sabe que na base aí de mais umas 8 vitórias para tentar ter uma segurança. Que aí daria... Não, 8 vitórias... Não, já exagerei, né? Umas 7 vitórias. Que aí daria 59 pontos. Acho que já dá para pensar numa Libertadores. No mínimo pré. A pontuação média do sétimo é de 57 pontos. E a gente está vendo justamente que o ponto alto da tabela, do ponto onde as pontuações estão mais elevadas, é justamente aqui nesse recorte da sétima, oitava posição, onde vai se definir justamente o corte da pré-Libertadores, né? Então, a tendência hoje, pelo que a gente vê aqui, é de uma pontuação mais alta, justamente nesse corte da pré. Seja ele no G6 ou no G7. E engraçado, né, que a tabela é bem definida, né? Você tem a parte de baixo ali, até a 10ª posição, e a parte de cima com um buraco enorme, gigantesco aqui de 7 pontos entre o Atlético Mineiro e o Corinthians. O Corinthians está mais perto do 17º do que do nono, pô. É surreal. Maior da história, inclusive. Do nono pro 10º. É isso mesmo. E a maior pontuação, a maior diferença era de 2 pontos. Hoje é 7.
Hoje é Tá dividido no meio o campeonato. Um com 9 e um com 10. E é uma diferença que vem subindo rodada a rodada, né? É. Na 20ª rodada, os times estavam com a mesma pontuação. Na 9ª e na 10ª posição. O Fortaleza, Pedro, vem com bons resultados nos últimos jogos, só que a diferença é que ninguém em cima perde, assim. Atlético Paranaense, Bragantino, Fluminense. Se perde é um jogo aí nos últimos jogos. Então o campeonato, nesse momento, ele tá bem dividido mesmo. Então tá bem dividido. Pois bem, mas Minhoca, você foi muito certeiro, muito objetivo também quando falou esquecendo rapidamente a Sula, porque é só rapidamente mesmo que a gente tem condições de esquecer um jogo desse tamanho para a história do Fortaleza, já encarando o Corinthians amanhã, né, nessa terça-feira aí, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Então, vamos projetar, né, o que é que o Fortaleza tem pela frente aí, em São Paulo, a partir, inclusive, né, daquelas imagens que circularam da festa espetacular ali da torcida do Fortaleza no embarque do time, que deixou não só os jogadores, mas todo mundo que acompanha uma imagem daquela fica impactado, né, com aquele movimento, com aquela energia. Qual a tua expectativa aí, meu irmão? Esse duelo contra o Corinthians, e aí se a gente for falar time por time, trabalho por trabalho, treinador, né, acho que até peças de elenco, o Corinthians tem jogadores que acho até em algumas posições superior ao Fortaleza, mas no coletivo, no trabalho, no ajuste, na organização, o Fortaleza é melhor. Só que o Fortaleza tem que entender, por isso que eu citei o caso do Corinthians, né, quando o Fred estava mencionando. O Corinthians, em vários contextos, as coisas acabam dando certo para o Corinthians. O Corinthians chegou na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Sul-Americana sem ser a melhor equipe, eliminando equipes melhores do que ele, assim, bem destacado, como foi o duelo do Estudiantes nas quartas de final, onde o Corinthians simplesmente conseguiu resistir até levar para os pênaltis. Então, esse duelo que vai começar amanhã, né? O Fortaleza tem um tabu de nunca ter vencido lá, jogando. Eu acho que vai ser, de todos os confrontos que teve com o Corinthians até aqui, né? Esse vai ser o terceiro. Esse vai ser o jogo mais complicado do Fortaleza, porque no jogo da volta eu acho que o Corinthians vai ter uma postura mais, sabe, de esperar o Fortaleza mesmo, o Fortaleza vai estar em casa, mas esse duelo não. Diferentemente do jogo que foi no turno e o jogo do retorno pela Série A, esse vai ser o Corinthians mais motivado, até pelo que ele conseguiu nessa rodada. O melhor resultado para o Fortaleza do Corinthians, se tivesse acontecido na sexta-feira, seria um empate ou uma derrota, porque a pressão ia estar muito grande em cima de Luxemburgo e tudo mais. O fato de ter vencido e aberto, né, essa distância, né, ou pelo menos ter colocado várias equipes entre ele e o Z4, faz com que o Corinthians jogue mais tranquilo para esse duelo, jogue mais focado. Então é um adversário que sabe se impor dentro de casa. Não desconfie que, por mais que o Corinthians jogue um futebol muitas vezes errático, muitas vezes, que isso vai ser suficiente para você vencer. E o Fortaleza não pode cair. Eu falei isso muito no primeiro duelo pela Série A, no jogo lá em São Paulo, que muitas vezes o Corinthians ele faz quase que uma arapuca, né? De tipo assim, joga tranquilo, pode estar com a bola. E muitas vezes ele espera mesmo o adversário estar com a bola, joga atrás, às vezes até está sofrendo muitos ataques, resiste, vai lá, dá uma mordida, faz o gol, vence o jogo, e foi assim que, por exemplo, o Corinthians acabou empatando com o Fortaleza numa falha, né? E muitas vezes é onde o Fortaleza peca, Celso. Fortaleza, muitas vezes, tem muito jogo que ele não deveria se complicar e ele acaba se complicando. E eu vou pegar o último jogo dele contra o São Paulo. Era um São Paulo totalmente com a cabeça voltada para a Copa do Brasil, colocou um time totalmente em reserva e o primeiro tempo do Fortaleza foi péssimo. O Fortaleza tem que ter uma postura focada, entendendo que o jogo, em nenhum momento, por mais que o Corinthians possa demonstrar isso dentro de campo, de achar que você vai... Não, o jogo está tranquilo. Um empate é bom resultado. Se puder vencer, vença. Se puder ampliar o placar, amplie, entendeu? Se o Fortaleza for achar que o Corinthians não é capaz, o Corinthians é especialista de mostrar, sou capaz, porque foi assim que eu cheguei até aqui. Então, é o time que eu mais respeito, de uma certa maneira, porque também é um rival, né? Mas é uma equipe que ela quase que é misturada, né? E ainda tem um fator que é onde eu vi torcedores também se preocupar, muito mais porque aconteceu na segunda-feira passada, né? Com a arbitragem. É uma arbitragem uruguaia, não é uma arbitragem brasileira, o que até certo ponto é bom para o Fortaleza, porque
queira ou não, a arbitragem brasileira poderia olhar, né, para essa coisa do tamanho, né, de favorecer o fato de jogar numa arena, e eu acho que vai ter essa pressão da torcida, mas é um árbitro bastante experiente, já apitou até jogo do Fortaleza essa temporada, que o Fortaleza até venceu o São Lourenço fora de casa, mas é um duelo onde eu vejo nos 180 minutos o Fortaleza favorito, mas tudo dependerá desse primeiro jogo de amanhã. Esses primeiros 90 minutos o Fortaleza precisa ter uma postura séria, focada, não pode dar margem para o Corinthians, e o Corinthians não vai estar morto até o último minuto do jogo. Eu já garanto isso. O Corinthians vai estar vivo até a última bola, perdendo de 2, perdendo de 3. Não deixe o Corinthians ficar vivo em nenhum momento. Né? Então, eu acho que esse jogo, Minhoca, a ordem dos confrontos para mim foi pior para o Fortaleza, ainda que ele seja a partir da vantagem que ele tem. Porque o Corinthians, nesse jogo de ida, para mim a missão dele é sobreviver. Um pouco disso você falou, ficar vivo. Tá? Para você ter ideia, eu acho que se o jogo for um empate, não é um resultado horroroso para o Corinthians. Para você ter ideia. Porque eu vejo uma diferença técnica entre os dois times hoje, técnica e de performance, de capacidade de entregar alto rendimento, muito grande. O teto do Fortaleza é muito maior que o teto do Corinthians. Mas muito maior. Porém, o Corinthians tem uma capacidade de nivelar esse jogo. De fazer um jogo com clima de decisão, estádio torcedor na garganta ali, no muro, gritando. Ser um jogo mais físico, ser um jogo mais volumoso, ser um jogo mais de postura. As grandes chances do Corinthians, nesse confronto, passam por postura. Forma de desenhar o rumo do jogo. Porque se for por bola, o Fortaleza tem muito mais. Tá? Eu repito, não é nem que o Fortaleza jogue sempre muito mais bola do que o Corinthians. Às vezes não, mas o teto é muito maior. Tá? Então, se é um jogo em Fortaleza... Porque o primeiro jogo, ele não tem o clima do segundo. Ele é mais moroso, digamos assim. Ele tem ele é mais futebol. O segundo é muito decisão. Então, se o Corinthians vai meio blasé, meio tentando controlar o jogo, meio banho-maria no Castelão, corre risco de levar um 2-0, e aí era irreversível na volta. Agora não. Agora, se o Corinthians sai, repito, até com o empate em casa, ele vai para o Castelão num jogo de altíssima tensão. Não tem mais o banho-maria no segundo jogo. É um jogo de altíssima tensão, onde tudo se nivela. Eu vou dar um exemplo aqui que o Fortaleza viveu, que nós vivemos, estávamos lá. Fortaleza Sport, a final da Copa do Nordeste de 2022. O teto do Fortaleza era muito maior do que o do Sport, incomparavelmente maior do que o do Sport. Tá? No jogo de ida, o Fortaleza foi melhor que o Sport. É claro que o Sport teve aquele momento de pressão e tal. Na última bola do jogo, o Sport empatou, levou o problema para o Castelão, e o jogo do Castelão foi dramático. Dramático. Né? Decidido num pênalti, num lances polêmicos, com toda a polêmica envolvida. Pode ser algo parecido. Pode ser algo parecido. Porque a final ela é por si só, uma final já tem uma tendência de nivelamento. Qualquer final, né? 90, você está 90 minutos de um título. Nesse caso, desculpa, que eu sei que é uma semifinal, mas qualquer você tá 90 minutos de uma decisão, né? Então, eu acho isso, tá? Na minha visão, passa por isso. Postura, volume, entrega física. O Fortaleza tem que conter tudo isso, igualar tudo isso, porque o futebol sobra. Tá? Muito bem. Mas muito bem. Eu acho de fato, Fred, que tem esse peso realmente, né? A ordem dos jogos tem um fator preponderante. Por mais que eu acho difícil que a gente presencie algo perto de um blasé, uma coisa mais extrema,
Entendo que se for ter, vai ser justamente no jogo de ida, né? No jogo de volta, certamente não. Jogo de volta, pressão total, chaleira apitando lá em cima. Agora o seguinte, a gente tem, inclusive, um pedido aqui, uma solicitação. Daqui a pouco, quando o Pedrito voltar, a gente tenta cumprir essa solicitação. Enquanto isso, foi uma mensagem que a gente recebeu de Arinalda Gonçalves. Ela tinha pedido para a gente mostrar depois os blocos, o quinto bloco do Fortaleza. Então, mais para frente a gente traz, só para a gente seguir aqui com... Só para repassar, são 4 jogos em casa, 2 fora, que é contra Vasco e Bahia. E só que tem um detalhe, né? Um deles, que é o próximo jogo contra o Grêmio, em meio às semifinais. Isso. E a depender, né, se passar para a final da Sul-Americana, o jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, que vai ser aqui, que é logo após o jogo do Bahia, se eu não me engano, é do Vasco. Não sei qual é a sequência, é Bahia ou Vasco mesmo. É Vasco Pode mesmo. ser. Então pronto. É o jogo que vai ser, possivelmente, se o Fortaleza chegar na final, né? Vai ser o jogo adiado, porque é exatamente na data da final da Sul-Americana. Então, como a gente falou, né? O Fortaleza, quando eu disse esquecer a Sul-Americana, que é obviamente que ele está pensando na Sul-Americana, mas é algo que vai dividir uma atenção. Chegar numa final de Sul-Americana, esses jogos antes da final, por exemplo, vão ser jogos difíceis, eu acho que para o Fortaleza. Dispersão absoluta. Porque tipo assim, todo mundo vai estar pensando, e se for campeão, e não sei o quê, e não sei o quê, sabe assim? O cara colocar o pé na dividida é difícil, viu? Exato, que aí o cara vai pensar, pô, vai ter a Recopa com o campeão da Libertadores, vai ter o duelo contra o campeão da Liga Europa. O cara vai começar a desenhar todo, sabe assim, a ideia do que o título acaba trazendo, né? Então, de uma certa forma... Já está projetando a próxima transferência. Isso, exato. Pegar então, o Sevilha. É um momento... E aí, uma coisa que eu até já falei aqui, né? O Fortaleza, ele sabe trabalhar, às vezes, internamente isso. Por exemplo, a presença de público ontem, lá no aeroporto, eu tenho certeza que todo mundo ficou encantado, né? Quem faz hoje Fortaleza, diretoria, comissão técnica e jogadores. Mas o Fortaleza não é um clube de tipo, sabe assim, de transformar isso num oba-oba, sabe? O Fortaleza o Fortaleza vem fazendo um trabalho muito sério, né? Nos últimos anos. Ele sabe trabalhar, tipo, beleza. A gente sabe o que a torcida quer, a torcida está apoiando. Agora vamos focar aqui no jogo. Vamos esquecer essa coisa do favoritismo, vai ficar o deslumbre, né? Exato. Pronto, perfeito. O deslumbre, a palavra é essa. De, opa, estamos numa semifinal. Não demonstrou ter vai jogar o jogo. E o Fortaleza é bem focado nisso. Ótimo, isso é essencial.